Bom dia! Nono ano. Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante. Primeira Guerra Mundial. Ele aconteceu em 1914 até 1918. Porém, eu quero falar sobre os antecedentes da Primeira Guerra Mundial, porque uma guerra, uma luta, um combate, ele não acontece assim de uma hora para outra, por acaso. Tudo tem suas causas e consequências. O antecedente, ou seja, como que estava o mundo nesta época e por que essas nações, principalmente as nações europeias, entraram em combate uma com as outras. Bom, primeira coisa que eu quero falar para vocês, imperialismo. As nações europeias, ela está vivendo um período de competição comercial entre elas. Então, a partir do século XIX, sobretudo, as grandes potências industriais são elas, a Inglaterra, que depois da Revolução Industrial começa a buscar mercados consumidores para os seus produtos, né? E a partir daí vamos fazer o processo, ou melhor, fizeram o processo de colonização através do imperialismo. Observação, hein? Colonização essa diferente daquela lá do século XV, tá? Século XVI. É uma colonização imperialista, a qual essas nações europeias tinham como objetivo o que? Expandir o seu mercado, busca de mercado consumidor, ou seja, compradores para os seus produtos. E ainda, hein? Matéria-primas, para quê? Para produzirem mais e mais e mais e mais, para venderem mais e mais e mais e mais. Então observe, você tem a Alemanha, você tem a França e observação para a Alemanha e para a Itália, as duas novas potências que surgem após a unificação e crescem de maneira absurda no nível industrial também, tá? E aí essas nações europeias, França, Itália, Alemanha, eu posso botar aqui também Portugal, Espanha, Holanda, elas partiram para aquilo que nós chamamos partilha da África e da Ásia. Ora, a busca por esse imperialismo, por expandir o seu mercado, fez com que eles invadiram e partilharam, pasmem vocês, partilharam a África e a Ásia em zonas de influências comerciais e industriais. O que você acha que vai acontecer? Ora, vai acontecer uma rivalidade entre as nações europeias. Né? Rivalidades essas, nós chamamos assim, rivalidade anglo-alemã, ou seja, a rivalidade entre a Alemanha e Inglaterra, que teve origem na competição industrial e comercial, né? Após a unificação da Alemanha. Ora, quando a Alemanha se unifica, ou seja, se transforma em uma nação, ela passa a ser uma concorrente comercial com a Inglaterra. Então você tem uma certa rivalidade. Uma outra rivalidade é a rivalidade franco-alemã. O que é isso? França e Alemanha. Olha só, parece que a Alemanha está sempre metida em confusão, mas deixa isso para lá, né? Você não vai falar que é preconceito. Mas olha, a França, ela teve um pedaço precioso da sua terra, digamos assim, usurpado, vamos botar esse termo, pela Alemanha. Por quê? Porque a Alemanha, ao se unificar, roubou, grotescamente falando, anexou um pedaço das terras francesas em seu território. Estou falando da Alsácia-Lorena. Essa terra, esse pedaço de terra chama-se Alsácia-Lorena. Capítulo? Está entendendo o processo? Por conta disso, você tem aí uma rivalidade entre França e Alemanha. Também você tem um contexto na região do chamado Balsãs, né? Você tinha ali o Império Austro-Húngaro, né? E você tinha a região Sérvia. A região da Sérvia não jamais se rendia aos interesses do Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro tinha como grande aliado, adivinha quem? A Alemanha. E adivinha quem era aliado da Sérvia? A Rússia. Agora a Rússia entra também no contexto aí. Olha só que legal, né? Ou não. E aí você tem, sabe o quê? Políticas de alianças, tá? Política de aliança. Então, por meio de acordos econômicos, políticos e militares, dois blocos opostos em seus interesses geográficos, políticos, econômicos e tal, firmam. Então você tem a Tríplice Aliança. A Tríplice Aliança formada por quem? Alemanha,
Império Austro-Húngaro e Itália, também conhecida como Impérios Centrais. E você depois, do outro lado, você tem a Tríplice Entente, uma outra aliança formada por Rússia, tá, que defendia a Sérvia naquela crise dos Balcãs, aquela região ali embaixo, que eu já falei, a França e a Grã-Bretanha, tá, que é aí a Inglaterra e seus amiguinhos lá em cima, naquela parte do oceano lá desligado, lá na Europa também, né? E aí o que acontece? Você tem Rússia, França e Grã-Bretanha. Então, de um lado você tem a Tríplice Aliança e do outro lado a Tríplice Entente. O que você acha que vai acontecer com essas alianças? Óbvio que vai acontecer o quê? A corrida armamentista. Ou seja, eles vão começar a se armar cada vez mais por uma expectativa de uma suposta Primeira Guerra Mundial. Ora, a Europa, que viveu um período chamado Belle Époque, que em francês significa uma bela época, uma época de prosperidade e tudo mais, Será? A Europa não imaginava que estava prestes a acontecer uma grande guerra, a Primeira Guerra Mundial. Fique ligado na